E aí? Por que acontece se um posto de trabalho simplesmente deixar de existir da noite para o dia? É, uma pergunta que assusta muita gente. Com certeza. Porque assim, imagina que uma reestruturação governamental feche um departamento inteiro. Na iniciativa privada, a resposta costuma ser, sei lá, uma caixa de papelão, a rescisão e a rua. Uhum. É a regra dura do mercado, né? Exatamente, mas olha, no Serviço Público Civil do Estado de Santa Catarina, a resposta revela um ecossistema de proteção que, honestamente, a maioria das pessoas entende de um jeito completamente equivocado. Totalmente equivocado. E o mais intrigante é que o imaginário popular enxerga esse sistema como uma estrutura engessada, tipo, intocável, sabe? Aham, a famosa ideia do cabide de empregos. Pois é. Quando, na verdade, o Estatuto dos Servidores é um maquinário super vivo. Os artigos ali entre o 42 e o 127 desenham um mapa meticuloso de direitos. É uma tentativa de equilibrar a eficiência da máquina pública com a proteção humana de quem está ali operando o sistema. E o nosso foco hoje é justamente decodificar esse mapa de garantias. Para quem está se preparando para entrar nesse universo, ou até para quem só quer entender como o Estado trata a sua força de trabalho, a gente vai explorar como as engrenagens realmente giram. Exato. Falar sobre as licenças, a matemática por trás do contra-cheque, aquelas punições invisíveis e o que de fato significa ter estabilidade. E eu acho que o ponto de partida mais lógico para desvendar esse labirinto é o conceito de tempo. Porque no serviço público, o relógio não marca só horas, né? Ele fabrica direitos. É uma ótima forma de colocar. O tempo é a moeda mais valiosa ali dentro. Mas aí surge uma dúvida clássica de quem nos ouve. Se a pessoa passou anos trabalhando na prefeitura de um município pequeno ou até na iniciativa privada, esse tempo simplesmente desaparece quando ela assume um cargo no Estado? Olha, essa é a primeira grande engrenagem que a gente precisa entender. O tempo não é apagado de jeito nenhum, mas a transferência dele passa por uns filtros bem rigorosos. Como assim, filtros? Tipo, o tempo de serviço público prestado para a União, para outros estados, para os municípios, para o Distrito Federal e até o tempo de mandato eletivo, tudo isso é trazido para o estado de Santa Catarina. Ah, então a bagagem vem junto. Vem junto e é computada integralmente para três coisas muito fundamentais: a aposentadoria, a disponibilidade e o adicional por tempo de serviço. A lógica é que o esforço dedicado à coisa pública tem um valor contínuo, não importa onde foi. Daí à noite, numa autarquia. E tentar somar tudo para acelerar os benefícios. Exato. A tentação de somar esses dois tempos e se aposentar mais rápido deve ser enorme. É, mas o sistema blinda essa brecha de forma implacável. É terminantemente proibido contar em dobro o tempo de serviço prestado simultaneamente. Então, nada de dobrar os pontos de experiência no jogo. Nada. Se o calendário andou 1 ano civil, o Estado contabiliza apenas 1 ano de serviço. Não importa quantos vínculos a pessoa mantinha ao mesmo tempo. O tempo corre só para frente, ele nunca se multiplica para os lados. Entendi. Fica justo. E tem um detalhe super importante sobre a famosa licença-prêmio. Para ela, além do tempo na administração direta, o Estado também aceita o tempo prestado em fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias do próprio Estado. Olha só, isso tudo nos leva àquele momento que, para muitos que estudam para a área, é o verdadeiro santo graal do Estado: a estabilidade. Ah, tão sonhada estabilidade. Pois é, só que o texto original da lei estadual, lá de 85, menciona que o servidor adquire a estabilidade após 2 anos. Mas aplicar essa regra hoje, lendo só isso, seria um erro fatal, né? Um erro que custaria o cargo de muita gente, com certeza. A lei estadual realmente diz 2 anos, mas a Constituição Federal de 88, que manda em tudo, né? Tá lá no topo da pirâmide, atualizou essa regra de forma impositiva para o país inteiro. A Constituição passa o trator em cima das leis antigas. Passa mesmo. Hoje, a estabilidade exige 3 anos de efetivo exercício. E não é só o tempo passar. Tem que ser aprovado na avaliação especial de desempenho durante o estágio probatório. Tem que mostrar serviço. Exato. E aqui mora um detalhe que muda toda a perspectiva sobre o que é ser um servidor. A pessoa não se torna estável na cadeira específica que ela ocupa. Ela se torna estável no serviço público. Nossa, isso é um ponto crucial.
porque desmistifica aquela lenda urbana de que o servidor é dono de uma mesa, de um carimbo, e ninguém tira ele dali. Uhum. Aquela visão do funcionário intocável na repartição. E, uma vez estável, o senso comum costuma ditar que a pessoa liga o piloto automático. Existe um mito muito forte de que no serviço público o pessoal é promovido só por continuar respirando e não cometer nenhum crime. É um mito que a própria estrutura de progresso funcional destrói por completo. O crescimento lá dentro é dividido em trilhas bem distintas. Quais são as trilhas? Uma delas é a promoção, que aí sim tem um pé na antiguidade. Para concorrer a ela, a lei estabelece um marco de 1.095 dias no cargo. E se a gente fizer as contas? Dá exatamente 3 anos, que bate com o fim do probatório. Perfeito, se alinha direitinho. Aí existe também o acesso, que é quando a pessoa é elevada para uma função de maior complexidade. Mas a peça central que quebra de vez esse mito do piloto automático é a progressão por merecimento. É aí que o Estado mede o pulso da produtividade, não é? Porque eu sei que a progressão por merecimento acontece a cada 2 anos, mas definitivamente não cai do colo de ninguém. De jeito nenhum. O merecimento exige comprovação de eficiência, assiduidade, pontualidade e disciplina. Se a pessoa entrega um trabalho medíocre, ou se começa a acumular faltas, a engrenagem da progressão simplesmente trava. Fica estagnado. Fica. O sistema não é cego. Ele condiciona o ganho financeiro à entrega real de valor para a sociedade. Muito bom saber que existe essa cobrança. E essa exigência contínua de eficiência também obriga a gente a olhar para o outro lado, né? Porque depois de entregar tanta eficiência, o corpo cobra a conta. O desgaste físico, o desgaste mental. Com certeza, somos humanos afinal. E aí entramos no direito às férias. Mas o Estado não enxerga as férias só como um agradinho. É uma necessidade biológica para evitar que o trabalhador colapse. Como que funciona essa gestão do descanso na prática? Bom, o direito a 30 dias de descanso nasce logo após o primeiro ano de exercício. E uma vez adquirido, esse usufruto tem uma flexibilidade bem moderna. Dá para dividir, né? Dá sim. As férias podem ser divididas em até 3 períodos. Mas tem uma regra. Nenhum deles pode ser menor que 10 dias consecutivos. Justo, porque tirar menos de 10 dias a pessoa nem desliga do trabalho. Exato. O legislador entende que menos que isso não dá para relaxar. E o fôlego financeiro para esse descanso, que é aquele famoso terço constitucional, ele é depositado integralmente logo no primeiro período que o servidor tirar, mesmo que ele vá fracionar o resto depois. É bom porque já garante dinheiro da viagem na primeira pausa. Mas olha, tem uma armadilha comum aí. Na iniciativa privada, muita gente acaba vendendo as férias, ou fica acumulando anos a fio sem tirar. É verdade, isso acontece muito. Mas no Estado, a regra corta isso pela raiz, né? É proibido acumular férias. Mas aí eu fico pensando, e se o volume de trabalho na repartição for tão insano que a chefia simplesmente negue o descanso naquele ano, o direito evapora? Não, jamais. O Estado não pode confiscar um direito que já foi adquirido. Se essas férias não forem usufruídas, elas se transformam num passivo financeiro para o Estado. Uma dívida, basicamente. Isso. No mês seguinte à publicação de uma aposentadoria, exoneração ou demissão, essas férias que ficaram represadas são convertidas em indenização e ainda vêm acrescidas do terço constitucional. Então, o sistema força que a pessoa tire o descanso, mas garante o dinheiro se ela sair do serviço antes. Entendi. E a gente sabe que as férias resolvem aquele cansaço previsível, né? Aquele que dá para marcar no calendário bonitinho. O problema é que a vida não liga muito pro nosso planejamento. A vida é uma caixinha de surpresas. Total. Quando o corpo falha de verdade ou quando a família entra numa crise daquelas, 30 dias de férias não resolvem nada. É nesse momento de ruptura que o Estatuto aciona o que eu acho que é o mecanismo mais complexo da legislação, que é o universo das licenças. Sem dúvida, as licenças são as grandes válvulas de descompressão do sistema. A mais imediata delas é a licença para tratamento de saúde. Que é fundamental, né? Sim, ela blinda a pessoa financeiramente, mantendo a remuneração por até 24 meses, podendo até ser prorrogada por mais 24. Mas, claro, tem uma contrapartida imposta pelo Estado. O controle médico, imagino. Exato. Um controle absoluto sobre a condição médica. A inspeção por uma junta médica oficial é obrigatória e inegociável.
O servidor não pode recusar a perícia de jeito nenhum, porque o Estado precisa ter certeza de que não está financiando um afastamento indevido. Que faz todo sentido para proteger os cofres públicos. Mas tem uma situação ainda mais delicada, que é quando a doença não atinge o próprio servidor, e sim alguém da família. Porque, vamos ser sinceros, isso destrói a produtividade e a saúde mental de qualquer um. Ninguém consegue focar no trabalho com um filho ou esposa no hospital, né? De forma alguma. E como que o Estatuto tenta equilibrar essa empatia humana com a responsabilidade fiscal de não ficar pagando salário para sempre sem a pessoa estar trabalhando? Olha, esse é um dos pontos onde a engenharia jurídica é mais fria, mas muito necessária. A licença por doença em pessoa da família pode durar até 365 dias e prorrogáveis por mais 365. Bastante tempo? Mas a remuneração não fica intacta para sempre. Ela cai num sistema que a gente chama de escadinha. Como funciona essa escadinha? Nos primeiros 3 meses, o amparo é total, 100% da remuneração. Mas se a licença se estender até 1 ano, o pagamento é reduzido para 2/3. E se a situação for tão grave que exija passar do primeiro ano e chegar ao limite de 2 anos, a remuneração cai para 50%. Nossa, é uma redução pesada. É uma equação que tenta dar aquele suporte inicial forte, mas que progressivamente vai dividindo o ônus financeiro com o servidor para proteger o erário a longo prazo. É uma matemática dura de encarar no contra-cheque no fim do mês. Mas, já que tocamos na questão de licenças prolongadas, a gente não pode ignorar o elefante na sala, né? A famosa licença premium. Ah, licença prêmio. Talvez a figura mais debatida do funcionalismo. Com certeza. Como ela é estruturada hoje? Ela é desenhada como uma recompensa pura pela assiduidade. A cada 5 anos ininterruptos de serviço público, o Estado concede 3 meses de licença remunerada e dá para usufruir em parcelas exigindo um mínimo de 15 dias por vez. Certo. Só que tem uma palavra-chave aí: ininterruptos. O relógio desses 5 anos zera na hora se o servidor sofrer alguma pena de suspensão ou se acumular faltas injustificadas que passem de 10 dias naquele período. Faltou muito, perdeu. E tem uma mudança de paradigma gigantesca em relação a essa licença que eu acho que reflete bem uma nova visão de gestão pública. Porque, historicamente, a galera transformava esses 3 meses em dinheiro vivo, né? Era o plano financeiro de fim de carreira de muita gente. Mas essa porta foi fechada com um cadeado. A legislação atual é muito categórica. É proibida a conversão da licença premium em pecúnia. Acabou a venda do descanso. Acabou. O objetivo do Estado deixou de ser a compra do descanso da pessoa. A administração contemporânea entende que a saúde mental e o afastamento preventivo evitam custos incalculáveis com tratamentos médicos lá na frente. Ou seja, o prêmio é de fato descanso, e não um bônus no bolso. E só para fechar esse mapa das licenças, vale lembrar que o leque atende a necessidades bem variadas de quem nos ouve, né? Sim, tem opções para várias fases da vida. Tem a licença para o serviço militar, tem a licença sem remuneração, caso o cônjuge mude de cidade, que pode chegar a 4 anos somados. Tem também aquela para concorrer a cargo eletivo, que garante a grana durante a campanha oficial. Mas a que me chama muita atenção é a licença para tratar de interesses particulares. Essa é muito interessante. É literalmente a chance de pausar o vínculo com o Estado por até 3 anos e dá para renovar uma vez. Sem receber nada, claro, mas a pessoa pode empreender, viajar, viver outra coisa e depois voltar. O vínculo não quebra, ele só adormece. Exatamente. O vínculo fica ali, em suspensão. E toda essa estrutura de tempo, progressão e pausas nos leva para a preocupação central de qualquer trabalhador, que é o bolso, né? A parte que todo mundo mais gosta. É imperativo a gente separar a teoria da grana real que cai na conta. No jargão técnico, rola muita confusão entre vencimento e remuneração, mas entender a diferença é a base de tudo. Pensando de forma bem prática, é tipo comprar um carro, sabe? O vencimento seria o preço base do modelo de fábrica, bem seco, sem nenhum opcional. É o valor que está lá fixado na lei para aquele cargo. Ótima analogia. E a remuneração é o carro completão saindo da concessionária. É aquele vencimento somado a todas as vantagens, os adicionais permanentes, os transitórios. E o grande motor que turbina essa remuneração ao longo do tempo
é o adicional por tempo de serviço, o famoso triênio. O triênio é basicamente a materialização da lealdade da pessoa ao Estado. A regra determina um acréscimo de 3% sobre o vencimento a cada 3 anos de efetivo exercício. Mas tem um teto rigoroso, tá? O limite máximo é de 36%. Chegou lá, congela. 36% a mais é um belo incremento, né? Com certeza. Mas além do tempo, o ambiente e a natureza do trabalho também ativam outras alavancas financeiras, tipo as gratificações por condições anormais. A gente está falando do pagamento pelo risco, certo? Para quem atua em ambientes insalubres ou com risco de vida real, tem um acréscimo de até 50% do vencimento, dependendo sempre do laudo técnico. Isso mesmo. Tem também os 30% a mais pelo serviço extraordinário, que é a velha e boa hora extra. Mas olha, a regra do trabalho noturno é o que mais me fascina, porque ela literalmente altera a física do tempo no serviço público. Como que o Estado justifica que uma hora trabalhada de madrugada não tem 60 minutos, mas sim 52 minutos? Parece loucura. Mas essa redução não é nenhuma mágica. É pura aplicação de medicina do trabalho em forma de lei. O trabalho noturno, que é aquele prestado entre as 10 da noite e as 6 da manhã, ele não apenas paga 25% a mais, como usa essa ficção dos 52 minutos para compensar a biologia. Porque força muito o corpo, né? Demais. Trabalhar enquanto o nosso ciclo circadiano manda a gente dormir gera um desgaste celular e mental imenso. Se a hora noturna na lei passasse na mesma velocidade da hora do dia, o trabalhador estaria sendo desproporcionalmente punido na própria saúde. Então, o relógio corre mais rápido na lei para compensar esse desgaste invisível. Fantástico isso. E todo esse esforço gera um salário que, em tese, deveria ser intocável. A regra geral diz que a remuneração é impenhorável para garantir a sobrevivência da família. Mas essa blindagem não é um escudo mágico absoluto, né? Não mesmo. Tem exceções em que o contra-cheque sofre cortes diretos, independentemente da vontade de quem recebe. Quais são os furos nesse escudo? Proteção cai em 2 frentes: pensão alimentícia e quitação de dívidas ou indenizações com a própria Fazenda Pública Estadual. Ou seja, o Estado te protege de terceiros, mas não deixa você fugir do sustento dos seus filhos ou de cobrir um prejuízo que você causou aos cofres públicos. Justíssimo. E também rolam os cortes por falhas disciplinares, né? Faltar sem justificativa corta o dia inteiro do salário. Mas espera aí, e sobre os atrasos? Porque tem uma regra de cortar 1/3 do vencimento diário por causa de um atraso de até 30 minutos ou uma saída antecipada. Na iniciativa privada, tirar 1/3 do dia por um atraso de 20 minutos soaria draconiano. Soa pesado, sim. Como o Estado justifica uma tesourada tão forte por algo que parece pequeno? Pensa bem, numa empresa privada, um atraso pode só diminuir um pouco o lucro do dia. Mas no Estado, um servidor ausente pode significar um posto de saúde fechado, uma viatura parada ou um processo judicial que não anda. Ah, o impacto em cadeia é muito maior. Muito maior. Essa punição financeira severa tenta garantir que a máquina abra as portas no exato minuto programado. É um interesse público falando mais alto que a conveniência do indivíduo. Falando em conveniência e até em deslocamento, tem uma confusão muito comum quando o Estado manda alguém trabalhar em outra cidade. Tem gente que não entende a diferença entre receber diárias e receber ajuda de custo. A linha que divide as duas coisas é a transitoriedade. A ajuda de custo é uma indenização robusta para mudanças definitivas. Quando a pessoa se muda de mala e cuia. Exato. Se o Estado transfere o servidor com a família lá para o outro lado de Santa Catarina, a ajuda de custo entra para pagar o caminhão de mudança, quebra de contrato de aluguel, tudo instalação na casa nova. Já as diárias são estritamente para missões temporárias. A pessoa viaja, faz o trabalho e volta. Isso. A diária só indeniza aquele custo rápido com um hotel, comida e transporte da viagem. Bom, tudo isso forma um cenário onde estabilidade e dinheiro parecem garantidos desde que o cargo exista. E isso traz a gente de volta àquela minha provocação inicial. Se o Estado aprova uma lei e simplesmente extingue uma fundação inteira ou um cargo específico, a estabilidade impede que a pessoa seja demitida, mas o que acontece na prática com quem fica sem cadeira? Essa pessoa entra no Instituto da Disponibilidade Remunerada. A cadeira some, mas ela não cai no vazio.
A estabilidade garante que ela fique em casa, aguardando ser reaproveitada num novo cargo que tem que ser compatível com as aptidões dela e ter remuneração equivalente. E o salário enquanto ela espera? E aí está o detalhe de ouro. Durante a disponibilidade, a pessoa recebe proventos proporcionais ao tempo de serviço que ela já tem. É igualzinho a um jogador de futebol que vai para o banco de reservas porque o time está mudando a tática. O contrato e o salário continuam valendo enquanto o técnico decide onde ele vai entrar. Essa sim é a verdadeira rede de segurança da carreira pública. E essa rede acompanha o profissional até a linha de chegada, que é a aposentadoria. Um caminho que pode terminar pelo tempo de serviço normal, pode ser antecipado por uma invalidez infeliz comprovada por junta médica, ou pode acabar de forma compulsória aos 70 anos. E a lei estadual crava uma regra de dignidade ali que não se negocia. Não importa o motivo da aposentadoria, os proventos jamais poderão ser inferiores ao menor nível de vencimentos pagos pelo Estado. Ninguém vai passar fome depois de dedicar a vida ao Estado. Exato. O Estado se proíbe de criar idosos miseráveis. E tem uma travazinha de segurança também para quem já saiu e foi readmitido. Essa pessoa precisa cumprir 5 anos ininterruptos de novo exercício antes de sequer pensar em pedir aposentadoria por tempo de serviço. Para não virar bagunça. Mas assim, e se o fim da linha chegar de forma trágica? Porque o serviço público assume uma postura bem forte de proteção social em relação à família, né? Se rola um acidente em serviço, as despesas médicas e hospitalares são bancadas pelo Estado. E no pior cenário de todos, uma fatalidade. Numa fatalidade, o amparo tenta amenizar o impacto dando uma segurança financeira imediata. Se houver falecimento por acidente de trabalho, além da pensão que a família já tem direito, o Estado paga de uma só vez um pecúlio. Uma indenização. Isso. Uma indenização equivalente a 5 vezes o valor dos vencimentos da pessoa que faleceu. E, adicionalmente, tem o auxílio funeral, que cobre despesas de velório, pagando até 5 vezes o menor vencimento lá do quadro único. É um suporte importante para a hora do luto. E a proteção também se estende aos dependentes ainda em vida, através do salário família. É um auxílio especial de 5% sobre o menor vencimento pago pelo Estado. Ele vai para o cônjuge que não tem renda e para os filhos menores de 18 anos ou até 24, se estiverem na faculdade. É uma ajuda para manter a estrutura em casa. E o que mais me impressiona é a sensibilidade do legislador num ponto. Se houver filhos incapazes para trabalho, esse auxílio é pago pelo triplo do valor, não importa a idade. É uma proteção social bem desenhada. Mas olha, observando toda essa estrutura gigantesca, desde calcular a hora noturna até o amparo pós-morte, é meio inevitável que algumas falhas aconteçam pelo caminho, né? A máquina é gigante, os erros acontecem. Pois é, um contra-cheque vem errado, uma punição administrativa pesa a mão demais. É por isso que o Estatuto consagra o direito de petição. Que é a garantia formal de que o Estado tem que parar para escutar a pessoa. O direito de requerer, de pedir reconsideração e de recorrer não é um favorzinho do chefe. É um instrumento formal. A administração não pode jogar o papel na gaveta e esquecer. O Estado tem prazos fixos, né? Tem sim. Via de regra, são 45 dias para despachar o pedido, podendo estender para 90 dias se o caso for super complexo e exigir diligências extras. Mas tem um outro lado também. Existe um equilíbrio. O servidor também tem prazo para reclamar? Exatamente, a prescrição é implacável. Se a pessoa for demitida, aposentada compulsoriamente ou colocada em disponibilidade de forma injusta, ela tem 5 anos de prazo máximo para acionar o recurso. E para as coisas do dia a dia? Para questões menores, tipo erraram o cálculo da sua gratificação ou férias, o prazo cai para apenas 2 anos. Quem dorme sobre o próprio direito acaba perdendo de vez. Mas, pelo menos, o Estatuto garante a transparência total do processo. A pessoa tem vista dos autos em qualquer repartição durante o horário de expediente. Olha, decodificar tudo isso que a gente conversou hoje não é só listar um monte de direitos num papel. É entender como funciona o metabolismo de uma organização que emprega milhares de famílias. É um ecossistema complexo e muito fascinante. O Estatuto cria ali as ferramentas para recompensar quem enfrenta condições ruins, cobra pesado pelas faltas, pune quem é ineficiente, travando a carreira.
E, acima de tudo, ergue uma muralha de garantias sociais para que o trabalhador e a família dele não fiquem desamparados. E se a gente for olhar a evolução lógica da lei com calma, como aquela proibição de vender a licença-prêmio que comentamos, ou a redução da hora noturna, dá para notar uma filosofia nova surgindo ali. Como assim uma filosofia nova? O Estado não quer mais sugar o físico da pessoa até o limite em troca de dinheiro. A administração pública está entendendo que uma máquina moderna precisa de cérebros descansados e saúde mental preservada para funcionar direito. A proteção do trabalhador, na verdade, virou uma tática de proteção do próprio serviço que é entregue lá na ponta para a sociedade. Nossa, é uma inversão de valores fantástica. O descanso deixa de ser perda de tempo e vira a manutenção preventiva do ativo mais valioso que o Estado tem, que são as pessoas. Perfeito, exatamente isso. Isso deixa uma provocação excelente para quem nos ouve. À medida que o mundo do trabalho continua mudando cada vez mais rápido, como que essas estruturas engessadas no direito administrativo vão conseguir se adaptar nas próximas décadas para focar na saúde mental sem quebrar o cofre público no processo? É o grande desafio para os próximos anos, com certeza. Fica o pensamento. Fica mesmo a reflexão para continuarmos pensando. Desejamos a todos muito sucesso na jornada e que consigam absorver da melhor forma esse mapa institucional essencial. Um grande abraço e até a próxima discussão.